A maioria das pessoas ricas acredita que private banking e gestão de patrimônio são basicamente a mesma coisa. Mas não são. E esse mal entendido pode sair caro. Ter uma conta em um banco privado não é, por si só, uma estratégia de construção de patrimônio. Ter um relacionamento com um banco de prestígio não é automaticamente uma medida de proteção de bens. E um gerente de banco privado simpático não é o mesmo que um assessor independente responsável por toda a sua arquitetura financeira. Então, neste vídeo, quero explicar a diferença. E mais importante ainda, o que as famílias ricas devem entender antes de confiar uma grande parte de sua fortuna a um único banco, assessor ou instituição. Meu nome é Enzo Caputo. Sou advogado suíço, baseado em Zurique. Trabalho há 35 anos no mundo bancário, atuando em compliance e em estruturas de gestão de patrimônio. E posso te dizer uma coisa pela experiência: a verdadeira pergunta não é apenas qual banco devo escolher. A verdadeira pergunta é: quem está protegendo meu patrimônio quando o banco também está me vendendo seus próprios produtos financeiros? Vamos começar pelo private banking. O private banking geralmente é um serviço especializado dentro de um banco para clientes de alta renda, a partir de US$ 1 milhão. Na maioria dos casos, ele é voltado para pessoas de alto patrimônio, pessoas de patrimônio ultra elevado, empreendedores, donos de empresas, famílias ricas e family offices. Um banco privado normalmente oferece um relacionamento bancário mais personalizado. Você pode ter um gerente de relacionamento dedicado. Você pode ter acesso a produtos de investimento, soluções de crédito, financiamento imobiliário, empréstimos Lombardi, empréstimos com garantia de portfólio, contas internacionais, cartões de crédito, serviços de câmbio e, às vezes, soluções mais sofisticadas para imóveis, arte, aeronaves particulares, ativos empresariais e necessidades bancárias internacionais. Em palavras simples, o private banking te dá acesso ao banco com base em uma conta de investimentos, acesso a serviços de gestão de patrimônio, acesso a crédito, acesso a produtos de investimento, acesso a determinados especialistas internos, acesso à infraestrutura bancária internacional. E para clientes de alta renda, isso pode ser muito útil. Se você possui empresas em vários países, se tem liquidez em diferentes moedas, se quer financiar um imóvel sem vender seu portfólio, ou se sua família precisa de serviços bancários em mais de uma jurisdição, o private banking pode ser uma ferramenta importante. Mas aqui está o ponto principal. Private banking ainda é banco. O private banker trabalha dentro do banco. Ele representa o banco. Ele pode ser profissional, experiente e prestativo. Mas, estruturalmente, ele faz parte da instituição. Antes de tudo, ele trabalha para o banco. Isso não o torna uma pessoa ruim. Isso simplesmente significa que você precisa entender claramente o papel dele. Um private banker pode abrir portas, mas não é necessariamente o arquiteto de toda a sua estrutura patrimonial. Isso nos leva à gestão de patrimônio. Gestão de patrimônio é mais abrangente. No seu melhor, gestão de patrimônio não se resume apenas a escolher investimentos. Trata-se de administrar, proteger, estruturar e transferir o patrimônio ao longo do tempo. Inclui estratégia de investimentos, gestão de riscos, planejamento de liquidez, coordenação tributária, evitar eventos tributáveis, planejamento de residência com Golden Visa ou segundo passaporte, escolas particulares, planejamento sucessório, proteção patrimonial, armazenamento de ouro físico, investimentos em arte, governança familiar, estruturas de previdência, seguros, trusts, fundações, consultoria de estilo de vida e, às vezes, planejamento filantrópico. O Private Banking pergunta: como o banco pode atender esse cliente com base nos ativos bancáveis? A gestão de patrimônio deveria perguntar: como toda a riqueza do cliente deve ser estruturada? Essa é uma pergunta muito diferente. O private banking costuma se concentrar em ativos bancáveis. A gestão de patrimônio deve ser orientada para a família e incluir ativos não bancáveis. O private banking geralmente começa com uma conta bancária. A gestão de patrimônio começa com seus objetivos. Onde você mora? Onde você paga imposto? Onde estão localizados seus ativos? Onde seus filhos moram? Quão arriscado é o seu negócio? Você tem riscos políticos? Você está exposto a altos riscos profissionais como médico nos Estados Unidos? Você tem risco de divórcio? Você tem dinheiro demais concentrado em um país, um banco, uma moeda, uma classe de ativos ou uma estrutura jurídica? Essas não são perguntas pequenas.
Para famílias ricas, essas questões podem decidir se o patrimônio sobrevive a uma geração ou desaparece após uma crise, um processo judicial, um divórcio, um problema fiscal, uma falência bancária ou um conflito sucessório. É por isso que a diferença importa. Muitas pessoas bem-sucedidas cometem o mesmo erro. Elas construíram uma empresa, elas criaram uma grande fortuna. Depois, abrem uma conta em um banco privado de prestígio. O escritório parece elegante, o banqueiro fala bem, a apresentação é refinada. E o cliente pensa: agora minha riqueza está protegida de forma profissional. Mas, na realidade, o que muitas vezes eles têm é uma relação bancária, não necessariamente uma estratégia completa de proteção patrimonial. O banco pode administrar a carteira. O consultor fiscal pode preparar a declaração de imposto de renda. O advogado pode redigir um testamento. O corretor de seguros pode vender apólices. O consultor imobiliário pode recomendar imóveis. Mas quem está olhando para o quadro completo? Quem está verificando se todas essas peças funcionam juntas? Quem é independente o suficiente para dizer: essa estrutura bancária não é adequada, esse produto é caro demais, essa jurisdição gera risco, essa concentração é perigosa, esse plano sucessório é fraco, essa estrutura familiar vai gerar conflito no futuro. É aqui que famílias de alta renda precisam ter muito cuidado, porque se ninguém estiver acima do sistema, como um consultor independente, o cliente muitas vezes acaba se tornando o coordenador, e isso é perigoso. O empreendedor, o investidor ou o principal da família, então fica no meio de 5 ou 6 consultores, cada um falando a partir da sua própria perspectiva. O banqueiro fala a partir da perspectiva do banco. O gestor de ativos fala a partir da perspectiva da carteira de investimentos. O consultor fiscal fala a partir da perspectiva tributária. O advogado fala de uma perspectiva jurídica. O consultor de seguros fala da perspectiva da seguradora. Mas a proteção patrimonial exige uma integração feita por um gestor de patrimônio independente, supervisionado por um advogado. As partes precisam se comunicar entre si. Uma carteira de investimentos bem elaborada não basta se a estrutura de propriedade estiver incorreta. Uma estrutura fiscalmente eficiente não é suficiente se os ativos estiverem retidos na jurisdição errada. Um banco privado de prestígio não basta se toda a liquidez estiver concentrada em um único país. Um bom retorno não é suficiente se a próxima geração não estiver preparada. Essa é a verdadeira diferença. Private Banking é um serviço concentrado em ativos bancáveis. Gestão de patrimônio é uma estratégia conduzida por um gestor de patrimônio independente, cuidando também dos ativos não bancáveis. E a verdadeira proteção patrimonial é a arquitetura que está acima de ambos. Agora, quando o Private Banking faz sentido? O Private Banking pode fazer sentido quando sua situação atinge um certo nível de complexidade. Por exemplo, quando você tem uma liquidez substancial, quando precisa de acesso a bancos internacionais, quando quer tomar empréstimos usando seus títulos como garantia em vez de vender ativos, quando possui imóveis em diferentes países, quando membros da sua família vivem em diferentes jurisdições, quando precisa de contas em várias moedas, quando deseja um serviço mais personalizado ou quando seu patrimônio é tão grande que o banco de varejo tradicional já não é mais adequado. Mas o Private Banking sozinho não responde às questões mais profundas. Ele não decide automaticamente qual o nível de risco que você deve assumir. Ele não protege automaticamente seus ativos de riscos políticos, legais, fiscais ou familiares. Ele não cria automaticamente um plano de sucessão e também não torna automaticamente seu patrimônio mais seguro. Lembre-se, seu private banker é empregado do banco dele. Private bankers frequentemente estão expostos a conflitos de interesse. Muitas vezes, eles são obrigados a vender os próprios produtos financeiros do banco para os clientes. Para aumentar o volume de ativos sob gestão, eles frequentemente promovem empréstimos lombar arriscados para clientes inadequados. Eles criam riscos perigosos com chamadas de margem se o mercado enlouquecer. Muitas vezes, o pagamento do bônus é calculado com base no volume de produtos financeiros colocados na carteira do cliente. Um bônus pago a um private banker pode superar o salário anual dele em 2 ou 3 vezes. Eu vi isso acontecer muitas vezes. Vi private bankers que se transformaram em vendedores de produtos. Eu os chamo de empurradores de produto. Um private banker não é seu amigo. Ele é empregado do banco dele. Por isso, a gestão de patrimônio independente se torna essencial.
Mas mesmo aqui, você precisa ser preciso. Nem todo gestor de patrimônio é realmente independente. Alguns gestores de patrimônio estão atrelados a produtos estruturados e fundos. Investimentos indiretos, preços abusivos e taxas escondidas podem acabar com sua performance. Alguns recebem retrocessões ou comissões ocultas. Alguns focam principalmente na performance da carteira. Alguns entendem de mercados, mas não da complexidade familiar internacional. Alguns são bons para milionários, mas não para uma família com patrimônio, empresas e herdeiros em vários países. Então, a pergunta certa não é: eu preciso de private banking ou de gestão de patrimônio? A melhor pergunta é: o que eu realmente preciso e quem coordena toda a estrutura no meu interesse? Na minha visão, a estrutura mais forte geralmente é esta. Você precisa de uma supervisão independente. Alguém precisa questionar a estrutura antes que ela fique cara. Alguém precisa fazer as perguntas incômodas. Alguém precisa proteger a família de depender demais de um único banco, um único assessor, um único produto, um único país ou uma única estratégia. Isso é especialmente importante na Suíça. A Suíça oferece grandes vantagens: estabilidade política, expertise bancária, sofisticação jurídica, experiência internacional e uma longa tradição em gestão de patrimônio. Mas a Suíça não é mágica. Ter apenas uma conta bancária suíça não te protege. Ter apenas um private banker suíço não resolve tudo. O poder está na estrutura. Na minha visão, se precisa de um banco suíço muito seguro para a custódia dos seus ativos. A melhor escolha é um banco privado suíço, com um modelo de negócios conservador. O banco é o custodiante dos seus ativos. É só isso. Os serviços de gestão de patrimônio são terceirizados para um gestor de patrimônio profissional e independente. Como advogado bancário, eu garanto que seu banco privado suíço tem uma base de capital sólida. Vou apresentar a você várias empresas independentes de gestão de patrimônio que conheço há mais de uma década. Eu garanto que você trabalhe com parceiros justos. Se o banco privado suíço for vendido para investidores chineses, eu vou te avisar. Se os gestores de patrimônio independentes que conheço há décadas estiverem saindo, eu vou te alertar. Na Caputo Partners, ajudamos os clientes a pensar antes que o problema apareça. Ajudamos você a entender se a sua estrutura bancária e de gestão de patrimônio realmente atende aos seus interesses de longo prazo. Porque o risco mais perigoso na gestão de patrimônio, muitas vezes, não é a volatilidade do mercado. É a falsa sensação de segurança. Então, antes de escolher um banco privado, antes de transferir grandes ativos, antes de confiar a uma instituição sua liquidez, seus investimentos ou o legado da sua família, pergunte a si mesmo: eu tenho apenas um relacionamento bancário ou tenho uma estrutura de patrimônio para riqueza geracional? O private banking pode abrir portas. A gestão de patrimônio pode construir uma estratégia vencedora para o benefício da sua família. Uma supervisão jurídica independente pode ajudar a garantir que toda a estrutura trabalhe a seu favor e não da instituição bancária. Se você está considerando um relacionamento bancário na Suíça, uma estrutura de gestão de patrimônio ou uma segunda opinião sobre sua configuração atual, fale comigo antes de tomar qualquer decisão. Porque seus ativos merecem mais do que esperança. Eles merecem uma fortaleza.